clube do Remo está prestes a fazer uma contratação que já repercutiu o Brasil e também já está começando a repercutir a mídia internacional. Jesse Lingard no clube do Remo. Eu gosto, tá? Eu gosto. Você se empolga? Claro, pô. Porque quando, por exemplo, é o Grêmio que trouxe o Suárez, pai, que maravilha, o Suárez vai jogar no Grêmio. Quando é o Corinthians, é o Memphis Depay, vai arrebentar no Corinthians. É claro que o Lingard não tem o mesmo tamanho desses dois caras que eu acabei de falar. Mas, acredito eu, que é um jogador que pode causar muito impacto, tá? No clube do Remo nessa temporada e que não vem em fim de carreira, tá? Tá longe disso ainda. Quanta alegria! Ixi. É de norte a sul. Você tá emocionado, né? Você se emociona ouvindo esse cara embora. O céu. Até Deus. Então, Paulo Fernando, o Remo recebeu o Amazônia Independente pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense ali no Baenão. A torcida esteve presente, fez uma grande festa, gritaram, pularam, cantaram. Porém, o futebol que o Remo apresentou nessa partida não agradou a ninguém. Tivemos jogadores caros que nem entraram em campo, que foi o caso, por exemplo, do Brian Cufré, que correu para um lado, correu para o outro, mas não fez nada. Mas tivemos também jogadores que deram a vida, que foi o caso do Nico. O Nico deu a vida em campo, tá? Ele tentou de todas as formas. Ele tentou tanto que, em certo momento, as jogadas do time estavam se concentrando nele. O Zé Wellison bicava a bola de onde ele estava pro outro lado do campo para procurar o Nico, para ver se ele conseguia fazer alguma coisa, e o Nico se esforçou. Outro jogador que me surpreendeu positivamente foi o Pana, tá? Inclusive, eu queria comentar aqui, tivemos nos últimos dias uma polêmica, né? O nosso amigo Divels, Rodolfo Souza, trouxe... que esse rapaz falou? Ele trouxe a informação do Pana, que não estaria contente com o Osório, e... próximo ali do jogo começar, eu fiquei ali perto do banco do Remo para ver se eu conseguia ver alguma coisa ou ouvir alguma coisa. Você se emocionou? Não, eu queria só... Que isso? Um pouquinho, Valbezinho, aqui o meu retorno. Eu tenho que perguntar para você, porque o torcedor fica curioso. Eu queria só adquirir informação. Você foi perto do banco? Queria adquirir informação. Com essa camisa aí? Não. Tava com a camisa da firma, pô. Da firma. Não, tô perguntando porque só falta um CR aí, né? Mas vamos lá. Tá bom, Valbezinho. Tá bom. E eu vi o Pana, ele tava num clima muito leve. Intimidade, hein, Pana, hein? Pana. Isso, Ele tava num clima leve, ele tava brincando ali tava ele e o Freitas no banco, fazendo graça, brincando. Eles estavam brincando com o calor, que tava muito quente, tava um sol de lascar na hora, né? E aí ele sentou no banco, estava quente, ele fez graça, fez piada. O clima do Pana, pelo menos aqui no banco de reservas, tá leve, né? Pode não ser como tá em relação ao Osório. Mas é isso, o Remo tomou um gol. O Hugo Ferreira diz, Bed Júnior tava com o colete laranja da FIFA, todo enjoado. Tu já anda todo empinado já? Olha aí, estamos criando um monstro. Estamos criando, sinceramente, um monstro. A galera... Pensa que a galera não tá te vendo? A galera tá te vendo. O Lauro diz aqui, fala, Bed, estou aqui no Marajó, ouvindo a rádio, tá show de bola, valeu, Lauro. Edmundo Santos, por quê? O Rodolfo, que isso, rapaz? Não descredibilize o Divels. Não tem Ele nada trouxe a ver. a informação. É isso. O Josias, já é o Edmundo, tu tá certo, Edmundo. Tu também quer com o fim da família também? Quer que a família acabe também? Sábio está certo de chutar o balde, diz o José Danado. O Kleber Nogueira, Sábio chutou o balde ontem. Roberta Miranda, pô, Osório. Sandro Quadros, Zé Colmeia. Diz que é uma besta enjaulada com puro ódio. Que isso? Aqui na oficina oriental, escutando vocês, é o Elber. João Lucas, Bed, concordo com o Osório, está deixando muito a desejar. Aliás, ele concorda que o Osório está deixando muito a desejar. E que deve ser cobrado. Ora não. Joyce Santos, Bed, alguma informação sobre... Olha, a proposta foi feita, tem que esperar. Everton Benedetto, Bad Boy... Ele diz, tem ir, rapaz. Norberto chama, segurança pra botar de bem, é verdade. Bed, pare de ler esses comentários negativos
Não, Danilo, a gente tem que ler, que é para a população saber o pensamento deles. Por exemplo, a população tem que assistir o desfile daquela escola de samba, aquilo não é escola de samba, daquele negócio lá no Rio, colocando a família numa lata de conserva. Esse é o pensamento deles. A gente tem que saber o que esses idiotas pensam. Que é para se afastar. Entendeu? Seguindo. Vamos embora. Siga para onde você quiser aí, vai. Pois é, e o Remo levou um gol de pênalti nos primeiros minutos. Isso é passado, meu amigo. Vamos falar de hoje. O leilão de hoje. Quem foi relacionado aí, Zambuja? Vê aí. Vamos lá. Que isso, amigo? Pô, bora, rapaz. Porra, meu irmão. Não faz confusão, tu tem aí? Tenho. Então, bora. Vê aí. Vamos lá. O Remo está em Marabá hoje, onde enfrenta... Foi de ré, rapaz. Leilão foi de avião, Leilão. E aí que tá. Olha só. Na coletiva de imprensa, o Osório disse que faria o time mesclado novamente, tá? Mas quando saíram os relacionados, ficou claro que ele chamou a cavalaria. Olha só os relacionados para a partida de hoje. Será contra que foi ele que chamou mesmo? É. Será que deram Hein? Deram um apavor? Será que foi ele que chamou mesmo? Deve estar querendo manter o emprego, né? Olha só. Marcelo Rangel, Igor Vinhas, João Lucas, Marlon, Kaique Almeida, Thalisson, Léo Andrade, ou seja, sem lateral esquerdo. Novamente, não sabe o que ele vai fazer, se ele vai jogar com 3 zagueiros ou se ele vai acabar improvisando o Kaique de novo, ou o Léo Andrade ali no lado esquerdo. Leonel Pico, Zé Ricardo, Zé Wellison, Patrick de Paula, Catarose, Iago Pikachu, Vitor Bueno, Nico Ferreira, João Pedro, Aleph Manga e Marrone. Olha, pedindo ao criado com vó aqui, o Gemoura, dizendo essa rádio é só remista. Criado com vó é que começou o Remo primeiro hoje. Daqui a pouco nós vamos falar do Paysandu, criado com vó. Calma. Bora, segue aí. E aí chamou a cavalaria, né? Salvo alguns jogadores, por exemplo, o Diego Hernandes, né? O Diego Hernandes, o Remo, soltou um boletim médico dizendo que após a partida ele sentiu dores e por isso foi poupado, já tá fazendo seu tratamento lá no departamento médico do clube. O Rafael Monte também não foi relacionado. O Rafael Monte tentou, hein? No jogo contra o Amazônia ele recebeu umas bolas ali que ele deu a vida, porém não conseguiu convertê-las em gols. Mas no geral, é o time titular, o time que disputa a Série A praticamente, que vai entrar em campo contra o Águia hoje. Paulo Fernando, sua opinião? Cara, o Remo precisa dar uma resposta para a torcida hoje, urgente. Qualquer resultado que não seja uma vitória do Remo, o treinador já vai ficar por lá, porque não tem mais clima. Fora do Paraense, se o Remo ficar fora do Paraense com essa folha aí, é uma vergonha nacional, tá? Então, já fica por lá. E o avião já pode ir lá pro sul e sudeste, para fora do Pará, é mais perto de lá. O cara já pega o voo, já vai para casa dele. Que uma metade da barca vai ficar por lá. Entendeu? Se ganhar, Bed? Pergunta aí. E se ganhar, Bed? Não fez mais que a obrigação. É isso. Porra, uma folha de quase mais de 10 milhões. Quanto é a folha do Águia? Rapaz. É isso aí. A tua resposta foi direita. Rapaz, é uma vergonha, rapaz. Pega um salário ali o maior salário do Remo, deve pagar a folha do Águia todinha. O Remo tem que dar uma resposta pra torcida hoje. Esse grupo tem que criar vergonha na cara, ganhar o jogo e não me venham que ganhamos. Se vocês ganharam o jogo hoje do Águia, não fizeram mais que obrigação. Entendeu? A verdade é mais que obrigação ganhar o jogo hoje. O Remo na Série A, com esse elenco milionário, com grandes jogadores, não convenceu a torcida ainda com o futebol que apresentou. Tá, o Remo, os jogos que disputou até aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que tava com a mão na vitória ali até o último minuto, ainda não foi suficiente para convencer a torcida. E o Remo precisa
convencer a torcida. A torcida tá desconfiada, a torcida não confia nesse time do Remo, não confia no elenco. Eu presenciei isso no Baianão, a torcida muito descontente, xingando jogadores, né? Proferindo palavras não muito carinhosas ao Osório. Só confia no time do Remo. Baixa aí o carimbó, Valbezinho. Só confia no time do Remo que o Osório tá treinando aí. E volto a dizer, se ganhar hoje não faz mais que obrigação. Só confia. Quem escuta aquele, eu vivo sempre no mundo da lua. Os lesônicos. Os lesônicos, os lesos. Se tu falar alguma coisa, os lesos querem te bater. Jesse Lingard no clube do Remo. Olha só, informação que surgiu ontem no GE. Globo. Inclusive, eu tava na hora que essa notícia chegou lá, cara. Entraram em contato, né? O Bruno, nosso companheiro Bruno Manso, nosso tubarão da notícia, apurou ela em conjunto com o Pedro Rocha, que é um dos principais nomes de quando se fala de jornalismo de transferência de jogadores hoje lá na Globo e no Sport TV. Os dois bateram a notícia, confirmaram do lado do outro. E o clube do Remo negocia com Jesse Lingard, ex-Manchester United. Segundo a informação, essa negociação está acontecendo já há algumas semanas. O jogador está livre no mercado, ou seja, se ele vier para o Remo, ele não vem... o Remo não vai precisar pagar outro clube para contratá-lo. Na teoria, vem de graça, né? Zero custo aí para o time azulino. Estava no Seul, da Coreia do Sul, jogou as 2 últimas temporadas por lá. Inclusive, temos os números do Lingard para a gente colocar na tela aí, meu querido Donete Neto, sobre o desempenho dele nas últimas temporadas lá no futebol asiático, né? A galera conhece muito ele por ele ter jogado no United, né? Muitos anos de Premier League, é o clube do coração dele. Também tem passagens pelo West Ham e pelo Nottingham Forest, ambas sem tanto brilho assim, mas ele não saiu de uma maneira ruim, tá? Do West Ham, saiu jogando relativamente bem. Pode colocar aí na tela, Neto, por gentileza, aí a imagem dos números do Lingard pra gente dar uma olhada, né? Mas eu já trago aqui pra você que tá ligado com a gente, olha só, foram 67 gols. O comentário do Hugo Ferreira, ele chega pra jogar na lateral esquerda. Que isso? Não, também não é pra tanto. 67 jogos, 19 gols, 11 assistências, 30 participações em gols ao todo e 121 passes para finalização. Estava vendo a sua análise ontem, Mataus, no Instagram. Aliás, sigam o Mataus, Paulinho, no Obrigado. Instagram, tá? Sempre tem aí uma análise bacana. Você falando sobre o jogador, ele, na teoria, seria um cara para jogar de 10 nesse Remo, né, Mataus? Uma posição Sim. que hoje o time do Osório é carente. E o Remo ele até tem alguns jogadores que têm potencial para atuar nessa função, mas a gente vê que, de fato, como o Osório mexe muito no time, ele já testou jogadores em vários lados diferentes. Por exemplo, o Pikachu já tentou ser utilizado ali como um 10/segundo atacante. Eu acredito que o Pikachu tem que ser o ponta direita e aí o Osório se vira para como ele vai ficar revezando Pikachu e Diego Hernandes, mas se for para jogar com o Pikachu, ou é de ponta direita, porque ele mostrou, eu acreditava nele como um segundo atacante, mas ao que parece ele não se adaptou tão rapidamente. O Remo, ele tem o Pana, que pra muita gente não tem nem que jogar Série A, tem o Vitor Bueno, que pra mim também foi bem quando atuou aberto na direita, então já é uma dúvida, mas dentre quem jogou de 10 na Série A, Vitor Bueno foi a melhor opção, e o Lingard, principalmente agora na Coreia do Sul, ele vinha jogando mais como esse cara mais próximo da área, de fato, pisando na área, fazendo o gol, atuando como um 10, se mexendo menos do que em outros momentos da carreira, quando ele jogava muitas vezes até mais aberto na esquerda. E nesse Remo, se a gente for pegar esse time do Osório, ele se encaixaria tanto como esse 10, poderia testar ele um pouquinho mais aberto, mas acho que no momento, até mesmo físico, não seria interessante. E se o Remo, de fato, fechar essa contratação, que pelo que a gente tem de informação, está uma negociação bem avançada, de fato, como tu citaste, né, João? Há algumas semanas já vem ocorrendo. Eu não duvidaria do Lingard quase como um camisa 9 ou uma espécie de falso 9 ali nesse time do Remo. Por quê? Se tem um lugar no ataque que tá faltando alguém de qualidade para ser a referência, é nessa função de camisa 9. O Remo tem 4 centroavantes e o torcedor, o que ele talvez menos desgoste é o João Pedro, que foi quem se deu bem, e o Rafael Monte ainda não conseguiu pegar essa posição. O Lingard para jogar de 9?
Não, colocaria ele para fazer uma função dentro de um time de pisar na área. Sim. Ser um 10, ser um segundo atacante, né? Um segundo atacante para pisar na área, não ter de fato, essa obrigação. E ele poderia fazer isso com 2 jogadores com essa capacidade de pisar na área, de capacidade de construção. Então ele é um jogador que pode fazer essa função, de fato, não ser o camisa 9, mas ser o jogador terminal, porque qualidade técnica ele apresentou. Mas agora, é claro, eu fico preocupado com o Remo em relação a essas negociações, João, porque, cara, quando vira novela, não tá dando certo pro Remo muitas vezes. Quando a gente acompanhou muito isso no final do ano. E querendo ou não, é uma negociação grande, é uma negociação que traz muita repercussão, e falando como se eu estivesse dentro do Remo. Vazar essa informação, eu acho que não é saudável. Eu acho que não é interessante, principalmente pelo tamanho dessa negociação. E também, João, porque cria uma expectativa muito grande. Se der errado, o torcedor vai querer caras do nível do Lingard pra você falar, se o Remo não conseguiu o Lingard trazer um cara ali que foi bem num outro lugar, mas não tem um nome tão grande assim quanto o dele, já vai ter uma pressão muito maior em cima desses caras. Então agora, pro Remo, ele tem que fechar com o cara, ele tem que fechar com o jogador, porque, cara, já vai ter uma pressão muito grande do Remo no mercado, principalmente nesse momento que a gente já está se encaminhando para uma reta final de mercado de Série A. E aí você tem alguns pontos interessantes que vale a pena a gente tocar, tá? O primeiro é a questão financeira. Hoje, acredito que o Remo, claro que desses jogadores de nível internacional, que às vezes vêm para cá, por exemplo, o Memphis Depay tem o grosso do dinheiro dele que ele recebe, e virou até uma polêmica, né? Sim. É muito por conta das premiações que o time ganha. Tipo, o Corinthians ganha 5 milhões de premiação, 4 vão pro Depay diretamente. É um negócio realmente impressionante. Com o Lingard não seria, acredito, um valor, escalas de valores desse jeito, mas para a realidade do Remo, aí que vale a gente pensar, será que cabe? Mas tem coisas ainda que ainda não estão tão claras. Por exemplo, será que tem algum investidor por trás dessa contratação específica? Tempo de contrato também, né? Pois é, tempo de contrato também. Porque é o seguinte, quando qualquer clube brasileiro de Série A faz uma contratação de um jogador que tem muito lastro, principalmente na Europa, e que custa muito dinheiro, sempre tem algum empresário por trás, algum tipo de investidor para ajudar a pagar essa conta. Às vezes o próprio jogador ou um plano de marketing também, né? Não, e aqui, acho que seria bem interessante, nesse caso da negociação, claro que não agora, mas quando ela ficar fechada, o Remo deixar muito bem clara essa questão, tanto financeira quanto tempo de contrato. Quanto tempo ele vem? Ele vem, por exemplo, para se preparar até o meio do ano, quando já vai reabrir a janela da Europa? Ele vem para um ano de contrato, com possibilidade de renovação? Ele vem até o final do ano? Há 2 semanas atrás, o nome dele estava ligado ao Feyenoord. Sim, sim. O técnico lá é o Van Persie. Jogou com ele. Que jogou com ele. Você sentiu velho, João, dele falando essa frase aí? Porque Van Persie faz pelo menos uns 10 anos aí, cara, que ele jogou. Eu vi o Van Persie jogar. Mas, enfim. Às vezes é só... Eu me realizei agora... Passou. Que eu nunca pensei que eu ia falar o nome Van Persie associado com o clube do Remo. Sabe? Mas, enfim. Me ocorreu isso agora. Mas isso faz 2 semanas. E fechou, né, o mercado lá. Pois é, até a janela europeia tá fechada agora. Eu não sei se a da Rússia ainda tá aberta, mas acho que não, porque ela sempre demora um pouquinho mais. Mas, no geral, o grosso da Europa tá fechado. Então, pra Europa ele não vai. Pelo menos não agora. Sim. E aí abre o caminho para outros mercados, inclusive o do Remo. Ele que é um jogador que, por exemplo, lá na Coreia do Sul, ele foi bem. Ele não saiu chutado, dispensado e tudo mais. Ele optou por sair lá da Coreia do Sul. E a gente fica nessa expectativa... E ele fez boas temporadas lá. Sim, cara. Sim. Tem nesse último campeonato, teve um hexagonal ali de final de campeonato, e nos jogos ele acabou sendo até o artilheiro dessa reta final com 3 gols. Mas o time dele foi terrível, terminou em 6º nessa briga na parte de cima. Só que a gente pode avaliar, inclusive, de 2 maneiras, João Botelho. Bora tirar o nome Lingard, bora tirar Manchester United. Se o Remo está negociando com um jogador que na primeira divisão da Coreia do Sul, em 67 jogos, participou de 30 gols.
É um número interessante. Sim, claro. Independente de ser o Lingard, independente de ser um jogador que tem uma carreira muito grande no Manchester, quase 400 jogos, né, no Manchester United, ele é um jogador que, na primeira divisão da Coreia do Sul, foi muito bem. Lembrando que, por exemplo, o Léo Andrade veio da segunda, né? Da segunda divisão da Coreia do Sul lá. Era um time de meio de tabela de primeira / segunda divisão. Então, ele não ficou, né, na elite. Hoje é muito questionado no Remo, porque muita gente associa, pô, o Léo Andrade veio de lá, mas não era o mesmo patamar de clubes que eles estavam na Coreia do Sul. Então, trazer um jogador com 30 participações em gols em 67 jogos na primeira divisão da Coreia do Sul é muita coisa, é um número interessante, é um número, por exemplo, melhor do que um do Carlinhos, é um número melhor do que um do João Pedro, que lá fugiu o último time dele, não lembro se era Vietnã, ele tava por lá e não foi tão bem assim, mas é um número interessante para um jogador de meio para frente, de ter esse final de jogo, para decidir, para fazer a diferença. Então, se a gente pegar só essa base, pô, é um cara de 33 para 34 anos, que na primeira divisão da Coreia do Sul participou de 30 gols em 67 jogos. É muita coisa. Mas aí essa questão da idade, pro futebol brasileiro, de jogadores assim que vêm de fora, não se prova ser uma dificuldade. Não, sim, é só dando um contexto geral, tirando a pessoalidade, porque acaba mudando muito a análise. Por exemplo, quem tem uma relação afetiva com o Lingard de videogame, por exemplo, isso acontece, a gente sabe disso, às vezes vai ter uma análise diferente de um cara como esse. Ou quem era... Aqui a galera vai chamar você, eu de Enzo e tudo mais, mas quem é torcedor do Manchester United aqui no Brasil? E quantos torcedores do Manchester United tem aqui no Brasil? Por um bom tempo foi a maior torcida do Brasil de times europeus. Sim. Vão ter uma relação diferente com o jogador como esse, ou de ódio, ou de querer. E a torcida do United não comemorava muito quando o Lingard jogava, né? Então a gente sabe Só que tem um detalhe, ele ficou muito conhecido por fazer gol em finais. Sim, e por dançar bem, né? Nas comemorações. Ele foi um jogador muito conhecido por comemorar seus gols, né? Então a gente sabe que isso existe na análise de alguém que vai falar do jogador. Mas a gente falando do jogador mesmo, se o Remo fechar essa contratação, acho que é uma boa contratação. Eu tenho dúvida em relação, por exemplo, já vi gente dizendo, ele vai deitar aqui no Brasil. Eu não consigo falar isso. Eu vendo o Neymar tomando umas porradas aqui, eu vendo alguns jogadores que vieram com um nível muito interessante, o Rames Rodrigues, e não conseguiram deitar aqui no Brasil, como se imaginava. Mas eu acho que são casos muito específicos, Não, Mataus. Depende, mas, por exemplo, aquele lateral que veio pro São Paulo, me fugiu o nome, João, que era da Espanha. O Juan Fran? Foi o Juan Fran. Não, mas também o Juan Fran já veio pra cá com 74. Não, mas, por exemplo, não é porque o cara tem uma carreira na Europa que ele vem e no Brasil ele vai deitar automaticamente. Não, claro. Esse é o ponto. Qual a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos anos? O Paquetá. O primeiro jogo do Paquetá tinha gente querendo mandar ele de volta. De valores, você tá falando? De valores nos últimos anos. Então, não é um cara que também... Então, não é que... e citando o Paquetá, acho que o Paquetá em algum momento ele vai arrebentar. Felipe Coutinho no Vasco. Já veio com alguns problemas, é verdade. Sim. Mas não conseguiu deitar como se imaginava que iria. Então, esse é o ponto. Seria uma grande contratação, mas eu não consigo botar assim, esse cara vai... reinar absoluto na Série A do Campeonato Brasileiro, como tem gente colocando. Eu acho que não digo isso, eu acredito que ele não está, inclusive, nem nesse patamar. Mas é um jogador, pelo menos na minha opinião, de causar um grande impacto, não só no campo, tá? O campo vai contar muito, eu acredito que ele vai ajudar muito. Já está causando, inclusive, esse impacto fora. Pô, né? se ele conseguir fazer metade do que ele fez na Coreia do Sul, sim, já é muita coisa. Já é muito bom, cara. Se fizer, sei lá, 7 gols e 4 assistências numa Série A, já é muito bom. Pois é. Parece pouco, mas já fora isso no impacto que ele cria geral, e dá, né? na dinâmica do jogo do Clube do Remo também. Sim. Mas enfim, além disso, tem a questão de marketing, cara. Sim. E aí o Remo tem que saber explorar. O Brasil inteiro tá repercutindo essa possível contratação do Clube do Remo. Muito ousado. E depois do Osório, e se tratando do nível de Brasil, tá? Depois da contratação do Osório, ninguém duvida do Remo, cara. Sim. Mas ninguém duvida do Remo. De trazer um jogador assim que, ninguém tá imaginando. Sabe o que eu acho bacana, João Wanderlei? A gente tá falando que é o Remo quem tá trazendo. A gente não tá falando que é uma pessoa específica, alguém específico. É o clube do Remo. É o clube do Remo que mudou de patamar na imagem. É o clube do Remo que está sendo valorizado. É o clube do Remo. É o que eu falei aqui. Eu me realizei, eu tô achando isso engraçado, cara. Porque o Remo, há 2 anos atrás, estava na Série C.
E hoje a gente está falando, olha, o Jesse Lingard, que é pretendido pelo clube do Remo, o Feyenoord estava atrás. O Van Persie queria o cara, pô. Tá ligado na mudança Sim, que é você tá na Série A do Campeonato Brasileiro? É bastante curioso, né? E sendo até bem prático, João, há 2 meses a gente estava falando, aliás, há 1 mês a gente estava falando que o Jajá vinha pro Remo, e com todo respeito ao Jajá, não tem a história no futebol mundial que o Jesse Lingard Pô, o tem, Lingard né? jogou Copa do Mundo, o Lingard jogou na seleção inglesa, pô. Sim. Pelo amor de Deus. Dito isso, ou o Remo fecha ou a torcida vai botar uma pressão do caramba para trazer um jogador desse nome. Renato Barbosa mandou 5. Toma. A imprensa querendo derrubar o técnico ao colocar jogador vivo ruim. Isso? Não entendi nada do que você falou, o Renato Costa, ou Renato Barbosa. Escreve de novo aí pra gente, beleza? Galera tá falando a verdade, ó. Essa questão do marketing também. Antônio Filho tá aqui. Tá fazendo uma crítica, né? A questão de dinheiro também do clube do Remo, mas, cara, é uma especulação que mesmo se não acontecer, né? E pelo menos a informação que a gente tem aqui de a proposta pro jogador tá na mesa dele, se ele decidir vir pro futebol brasileiro. A informação Só falta assinar, né, João? E hoje o futebol brasileiro ele é visto de um outro jeito, tá? Principalmente depois da Sim. Copa do Mundo de Clubes, o olhar sobre o futebol brasileiro perante ao mundo mudou um pouco. E o Seedorf Sobre abriu, a Liga Brasileira mudou um o pouco. Seedorf abriu essa janela um tempo atrás, 2014. mas acho que mais recentemente Memphis puxou muito isso, e o Neymar, né, cara? Querendo ou não, o Brasil trouxe nos últimos anos aí o futebol brasileiro. Neymar, Coutinho, que tem nomes na Europa que não foram bem aqui, mas tem nome, né? Os jogadores que a gente citou vieram com uma expectativa muito grande. E abriram o próprio Soares lá, que vem para um Grêmio, pô. Soares no Grêmio, pô. Que acabou, e um Grêmio que tinha acabado de voltar pra Série A. Sim. E o Grêmio termina como vice-campeão com o Soares. Se aquele mano do Grêmio lá falar hoje que ele vai atrás do Griezmann, eu já não duvido. Não lembra que ele falou que ia contratar o Griezmann pro Grêmio? Tá aqui, olha, escreveu de novo o Renato Barbosa. O Fala Abner colocou o jogador ao vivo, falando do caso interno, isso não pode acontecer, ruim isso. Falando sobre o caso Sávio. Já te vou falar sobre o caso Sávio, mas só o seguinte, Renato, o Sávio ligou pro Abner. Sabendo, né? Pois é, sabendo que ele estava ao vivo, porque o Abner falou, olha, Sávio, estou ao vivo. Se você quiser se preservar, não precisa falar sobre o assunto. Mas o Sávio saiu falando, tá? Então, não é culpa do Abner, tá? Só falando isso. O Alex Campos, João, fala do CT do Remo, sabes alguma notícia? Sabe alguma coisa, Matas? Olha, por enquanto não tá andando, né? Ainda estão esperando o início do projeto da Vale ser tocado. Tanto o Remo quanto o Paysandu. Só o Paysandu que acaba tocando o seu CT porque já tinha um projeto rolando ali fazendo, né? e continua fazendo. E a galera tá participando aqui no nosso WhatsApp, também tá na tela quem quiser mandar mensagem, mas quem tá só ouvindo pode mandar aí para 991514485, 991514485, DDD 91. O Ferreira dizendo aqui, Matal, se o Leão não ganhar hoje, o Osório vai embora. O Bruno de Ananindeu, ele fala que não adianta trazer o Jesse Lingard se o Osório vai querer colocar de lateral ou zagueiro. E o Edilberto Primo falou aqui que o Jesse Lingard vai cair como uma luva no melhor do Pará. O Leão diz aqui o Edilberto. Cara, eu acho que não tem desvantagem em trazer o Lingard. A minha dúvida é financeira. Questão financeira. Como o Remo vai abordar isso? Também tem isso. Mas a qualidade dele a gente não discute, vendo campo e marketing, se souber ser bem trabalhado, cara, não vejo desvantagem pro Remo.